Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do programa Só Esportes, o programa de número 7, o programa que tem um canal no YouTube, o canal no YouTube que tem um programa, mais uma edição, ao meu lado Anderson Firmino, tudo bom Anderson? Boa noite. Boa noite Ted, boa noite espectadores da Rádio Ômega, na internet, no Facebook, no mundo todo, pessoal que está acompanhando. Seja bem-vindo a mais um programa Só Esportes. Maravilha. E temos o nosso convidado hoje, entende pouco de rádio, viu? Imagina. Pouquinho. Imagina, né? quase não tem estrada, né? Quase não fez quase nada no rádio. Walter Dias, tudo bem, Walter? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Ted, Anderson e a todos aqueles que nos acompanham. Eu estou começando. Nós então nem se fala. Cada dia é um recomeço, né, seu Walter? Mas é uma carreira muito bonita, né, dentro do rádio. Eu amo o rádio, né? Eu digo para minha esposa e para os meus filhos. Eles falam, para um pouquinho, agora já trabalhou demais e tal. Eu falei assim, não. Eu nasci no rádio e vou morrer no rádio. São mais de 60 anos de carreira, né, Walter? 61, é isso? Eu comecei em 1953, ganhando um concurso de narrador. Naquela época, a Rádio Cultura era em São Vicente e abri um concurso para narradores e comentaristas. Eu tive a felicidade de ganhar como narrador e o Gilberto Bezerra, sim, foi jornalista de A Tribuna, meu compadre, que deixou muita saudade, e ele ganhou como comentarista. Fizemos a dupla. Caramba. E esse concurso surgiu como na sua vida? Você já queria fazer rádio, aí você viu no concurso a oportunidade para começar ali? Veja bem, a minha infância foi meia difícil. Eu tinha 9 anos de idade, perdi minha mãe com 32 anos, a minha mãe tinha 32, nós éramos em 5, meu pai não tinha condições de assumir os 5, então o que ele fez? Ele espalhou os filhos. Eu fui parar em Florianópolis, Santa Catarina, com um tio, irmão do meu pai, e eu praticamente comecei lá, porque também lá em Florianópolis, a Rádio Guarujá de Florianópolis abriu um concurso lá de calouros. Eu me inscrevi e ganhei o concurso de calouros lá. Lá como... E aí, você não cantava, só narrava mesmo. Esse concurso de calouros é só para narrador. Não, você sabe que eu ia fazer outra coisa, mas na hora eu pedi se podia mudar. Ah, foi em cima da hora, então. Se podia mudar. Mudar para quê? O cara lá perguntou. Eu falei, não, eu gostaria de narrar um trechinho aí de futebol e tal. E narrei. A curiosidade disso aí, o Ted Anderson, é o seguinte, esse programa de calouros tinha um patrocinador. Uhum. O patrocinador era Serratini Alfaiate, nunca mais esqueço. E meu tio tinha também uma alfaiataria, Alfaiataria Dias. Uhum. Então eu, naquele calor de narrar o futebol... Já até imagino. Eu falei assim, ternos exagerados ou não, Valdemar de Melo Dias lhe fará no inverno e no verão. E o patrocinador era outro. Mas todo compreendeu, o patrocinador compreendeu que aquilo era moleque, tinha 9 anos, então não houve consequência, né? Então dali começou. O programa hoje é todo dedicado ao seu Walter Dias, até também por conta da homenagem que ele vai receber na próxima sexta-feira da ACESP, né? Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Vai ser lá no Museu do Futebol, no Museu do Futebol, né? Museu do Futebol, no Pacaembu. E já contar várias coisas dele, vou conversar, perguntar, tem gente que participou aí, que vai mandar pergunta, mandar recado pro seu Walter. O Walter conhece muito bem. E o programa, ele... agora em dezembro ele vai até o dia 19, quer dizer, tem a edição de hoje e mais 2. Então, só lembrando que a gente, como fez no mês passado, a gente vai sortear um brinde para você, espectador, pessoa internauta que acompanha o Só Esportes, no programa do dia 19. No programa do dia 19 a gente vai sortear uma raquete de tênis de mesa, para você que
tanto pode jogar como por lazer ou que efetivamente goste de jogar a modalidade em forma de competição, a gente vai sortear uma raquete de tênis de mesa no programa do dia 19. Então você compartilhe, curta, comente, que seu nome vai para o sorteio e você vai participar da nossa promoção. Perfeito. Já tem participação aqui, viu? Já temos participação, Tem hein? participação aqui pela internet. Daqui a pouco as outras, já previamente gravadas. É o Sandro Barreto, não sei se é parente do Marcos Barreto. Boa noite, Anderson, Ted e Walter Dias. Aí dando uma dica, né? Não é nenhuma pergunta. Vocês poderiam trazer o Armando Gomes para o debate, hein? Grande abraço também. Outra figura carimbada, carismática do nosso esporte aqui, das transmissões esportivas da região. Com certeza está anotada a sua dica, Sandro. Walter, o programa aqui, né, Só Esportes, a gente fala muito dos outros esportes que não o futebol, porque tem o programa do Douglas, né, segundas-feiras, o Bola do Jogo, que fala essencialmente de futebol. Você é consagrado por narrar futebol. Você narrou outras modalidades? Que outras modalidades você narrou, Walter, nesse período? Você sabe que eu sou adepto do voleibol. Gosto muito do vôlei, mas não tive a oportunidade de narrar o vôlei. Olha só, nem em jogos abertos, nada. Não, eu estive em jogos abertos em Sorocaba, mas eu fui como repórter, né? Fiz um posto de informação. Sim. Narrar, não narrei. Eu me lembro que eu narrei um jogo de basquete no ginásio de Jorge Cury, na Vila Belmiro, quando eu era correspondente da Tupi. Eu fiz o jogo de basquete. Cheguei a radiar um pouquinho, porque era posto também. Sim, narrou um pouquinho. Então, mas narrei um pouquinho. E eu, sinceramente, o que me atrai, o que eu gosto, o que eu fico ligado é o voleibol. Gosto muito do vôlei. Futebol de salão também assisto de vez em quando. Basquete dificilmente eu assisto. É mesmo? E o vôlei de Santos é muito tradicional, né? As equipes, o Santos, o Atlético Santista. O Santos teve uma equipe de vôlei que era comandada pelo Fu Manchu, na época. Sim. Lembra? Sim. Fu Manchu. O Santos tinha um timão de vôlei. Pedrão, me lembro do Pedrão e de outros. O Santos honrava o vôlei santista e o vôlei do Estado. O Santos realmente teve. Depois houve problema político, né? Como há até hoje, e aí acabaram com o vôlei. Outro dia até ouvi uma notícia aí que o Santos estaria disposto a voltar com uma equipe de vôlei. Seria bacana, né? Ali nos anos 60, ali até o início dos anos 70, o Santos tinha um time Negrelli, Geraldinho, né? Isso, teve uma equipe, Russo, né? Uma equipe grande, uma equipe maravilhosa. E a gente vai agora para a primeira participação. Tem mais uma pergunta antes? Não, pode entrar já. Que tem a primeira participação. A fila é grande. De uma pessoa que o Walter a tem ouvido bastante. E ele tem ouvido muito o Walter, não é a esposa do Walter, viu? É o Paulo Rogério, nosso companheiro de A Tribune, do Expresso. Ele tem uma mensagem, são duas perguntas, se eu não me engano, para o Walter, por favor. Ted Sartori, Anderson Firmino, um abraço aos ouvintes da Ômega, parabéns aí pelo programa e parabéns pelo convite ao mestre Walter Dias, que esse é mestre mesmo, né? E uma das razões de eu chamar o Walter de mestre é que ele gosta muito de ensinar, ele gosta muito de passar o conhecimento dele. Eu queria saber, então, duas coisas, Walter Dias, a respeito de ensinamentos. Primeiro, os jovens radialistas, os jovens jornalistas ainda têm lhe procurado para pegar dicas, pegar orientações de como prosseguir na carreira aí de uma forma melhor? E o que você tem falado para eles, né? E uma outra questão: você acha que o rádio esportivo tem jeito, o rádio esportivo tem caminho, o rádio esportivo tem para onde ir? Era isso que eu queria saber. Um abraço, obrigado aí pelo convite e vem aí a biografia oficial de Walter Dias autorizada, hein? Essa vai ser legal. Um abraço para vocês, até mais. Um abraço, Paulo. É uma satisfação muito grande de responder as duas perguntas que você fez. Aliás, ele tem feito muitas perguntas ultimamente. Eu tenho admiração pelo Paulo Rogério, porque é um batalhador, né? É um cara que entrou no rádio com vontade de fazer rádio, né?
depois galgou um degrau maior, que foi Jornal A Tribuna, é inteligente, escreve bem, né? Por isso eu dei toda a liberdade para ele me explorar, no bom sentido, vamos dizer assim. É o seguinte, eu no rádio eu sempre procurei, eu tive meus deslizes, claro que ninguém é perfeito, né? Mas no rádio eu sempre tive vontade de ajudar. O meu tempo, eu gozei o meu tempo no rádio. Meu tempo foi maravilhoso no rádio. Uma época sensacional. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe, Gilmar e tal. No meu tempo tínhamos craques. Hoje, alguns, né? Então, eu comandei uma equipe da Rádio Atlântica, de 71 a 84. A Rádio Atlântica foi adquirida pelo Grupo A Tribuna. Sempre procurei, quem me procura, orientar. Alguns seguem, outros preferem não seguir. Então, eu gosto de ajudar, eu gosto. Uma vez me falaram assim, você sabe de uma coisa, Walter? Você é Caxias. Eu falei, como Caxias? Você fica aí na rádio o dia todo, puxando o saco do patrão e tal. Eu falei, não, senhor, não confunda. Não confunda trabalho, direção de uma equipe e com vontade de vencer. Eu comi o pão que o diabo amassou na minha carreira. Eu pegava resultado e dava para o cara do plantão informar. Uma vez eu ocupei o cargo de plantão, depois fui para repórter, depois de repórter fui para narrador. Eu tive todas as passagens que eu acho que um jornalista esportivo deve ter. Todas as passagens dentro do rádio. Eu procurei ajudar. Eu não vou dizer que eu fui perfeito. Eu procurei ajudar aqueles que me procuraram. Hoje em dia, é claro que eu acompanho muito de perto a Bariroça, e agora, no centenário da Portuguesa, eu fui muito procurado para dar entrevista, falar a respeito do acontecimento, a respeito da Portuguesa, porque, infelizmente, a Portuguesa tem uma história linda, mas ela não tem arquivo. Eu não vou dizer que eu tenho arquivo, eu tenho alguma coisa a respeito da Portuguesa que eu juntei. Porque no Santos, o Santos tem arquivo, sabe por quê? Porque o Santos teve um Mário Lamas, Devaney, hoje tem o Guilherme Quarche. O Santos teve sempre pessoas interessadas em arquivar a história do clube. A Portuguesa não sei, porque é um clube mediano, né? Ninguém se interessou. Eu tenho alguma coisa a respeito, fiz 2 revistas. Mas muita coisa se perdeu pelo caminho, né? É, claro, eu fiz 2 revistas para a Portuguesa. Quer dizer, você faz 2 revistas, você não tem mais material para prosseguir, senão você vai ficar repetitivo. Então, qual foi a outra pergunta que ele fez? Foi a respeito do jornalismo, do rádio, rádio, o futuro do rádio, o rádio esportivo na região. Naquele tempo que eu trabalhei em rádio, nos anos, 50, 60, 70, 80, nós tínhamos fazendo a cobertura do Santos e do esporte em geral, na Baixada Santista, rádio Clube, rádio Cacique, rádio Atlântica, rádio Cultura. Nós tínhamos 4 emissoras de rádio. Hoje nós temos apenas uma fazendo a cobertura dos Jogos do Santos, que é a Rádio Guarujá, do Radar Esportivo do Paulo Alberto. Então, eu não sei se com essa declaração alguém vai achar ruim. Mas os maiores culpados de nós não termos rádios esportivos em Santos são os próprios proprietários das emissoras. Arrendaram programa de rádio para qualquer um. Arrendaram programa de rádio
paraclentes, não tenho nada contra eles. Então, isso aqui, eles arrecadaram e não injetaram dinheiro para manter equipe esportiva. Vejam só, hoje nós temos uma, já tivemos 4. E você sabe qual é a salvação do rádio, para mim? É o rádio se transformar, o AM em FM. É o escape que tem. A realidade é essa. Porque, na minha opinião, cada um tem a sua, rádio hoje é música, jornalismo e esporte. Perfeito, é isso mesmo. Você falou da equipe do capitão Paulo Alberto, né, da Rádio Guarujá. Sabe que ele tem algum recado para o seu Walter Dias, Ted? Não, antes tem de outros. Ah, tem gente na fila? Tem alguém na frente que ele falou de conselho, seguiu a profissão, ou até mudou, não mudou de ideia, mas mudou de conduta, segundo ele. Boa. Vamos na notícia enquanto isso? Daqui a pouco a gente retoma com o seu Walter. Vamos lá. Pode começar, Ted? Vamos lá. Primeiro, o resultado da Simone Vasconcelos, né, que é uma tenista aqui de Santos, ela conquistou no último domingo o título da 33ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre, que é uma das maiores competições do mundo, que teve 224 atletas de 20 países, e contabilizando 4 líderes de ranking e 24 no top 10, no caso a Simone, né? Ela disputou a categoria 50 anos, ela é técnica do tênis clube, 5ª colocada no ranking. Ela derrotou na decisão a paulistana Lilian Soma por 6-3 e 6-1, 2-7-0. Né? Na semifinal, a Simone tinha batido a 3ª do ranking, a lituana Valdone Povidionieri. Essa é para testar o narrador. Por 6-2 e 6-4. Essa é a 11ª conquista da Simone em Porto Alegre. Esse ano ela conquistou títulos aí em Santiago, no Chile, né? E em Lima, no Peru. Simone que tem uma trajetória longa no tênis, né? Até Exatamente. Jogos abertos, jogos regionais, ela que é a esposa do nosso... Márcio Luiz Bernardes Calvo, que foi nosso editor-chefe em A Tribuna. Exatamente. Márcio, um abraço para você. Um abraço, com certeza. Grande Márcio. Outra aqui é do Alex Soares, que ele conquistou o título de supercampeão do Guarujá Open de Surf desse ano. Né? O evento ocorreu no último domingo, na Praia do Tombo. Ele ainda foi o campeão na categoria Open com 100% de aproveitamento. A etapa final do Guarujá Open também teve como destaque o jovem talento Rian Araújo. Dessa vez vencedor de 2 finais para ficar com 2 títulos na estreante, sub-12, e na iniciante, sub-14. Quer dizer, o surf de Guarujá mostrando mais uma vez os talentos, né? Tem o Adriano de Souza, o mineirinho, que já foi campeão do mundo. E por sinal, agora está para acontecer a última etapa do WCT, né? Tem 2 brasileiros aí na disputa, o Gabriel Medina com mais chance e o Felipe Toledo um pouco mais atrás, mas aí podendo pintar mais um título mundial de surf para o Brasil. Exatamente. E falando em Guarujá, né, você vê a disparidade das coisas, né? Tem 3 jovens atletas aí de Guarujá correndo aí contra o tempo, eles são atletas de jiu-jitsu. Eles querem disputar um torneio internacional dos Estados Unidos. É a Brenda, de 11 anos, Nirvana, o nome é inspirado no conjunto, 12 anos, e o Yuri, de 14 anos. Eles são moradores de Vicente Carvalho, e eles, para conseguir o dinheiro para essa viagem, eles começaram a vender trufas nos semáforos de Guarujá, agora em setembro, justamente para custear essa viagem, bate e volta, né? E disputar a competição e voltar para os Estados Unidos para a disputa do Pan Kids. Ela vai acontecer em fevereiro, dia 13 de fevereiro, em Long Beach, na Califórnia, e ela é organizada pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, destinada a crianças e adolescentes de 3 a 14 anos. É a dificuldade do esporte. Cada hora, no jornal, Walter, na rádio, também você certamente recebeu coisas assim. O atleta quer arranjar um patrocínio, quer viajar e tal. Pô, posso falar na rádio? Posso falar no jornal? Isso aí é eterno, né? E essas iniciativas aí de ir para os semáforos, o pessoal de judô, o pessoal de karatê, de taekwondo, para buscar um apoio, quase um apelo desesperado pelo apoio do empresariado, do comerciante, ou da população mesmo, a poder viabilizar esse sonho. Infelizmente está sendo uma prática recorrente na nossa região. Muito. Aí ficou com as palavras, com a palavra as autoridades, o pessoal das prefeituras, enfim, a respeito desse apoio aos jovens atletas da nossa região, né? Perfeito. Eu queria lembrar, na semana passada a gente recebeu aqui o Mauro do Projeto Mauro Up, Vicente. Né? Mauro Vicente do Projeto Up Santos, que é um projeto destinado à interação de pessoas portadoras de deficiência, de
no meio do esporte, tem síndrome de Down, tem autistas, tem outras deficiências também. E ele tinha deixado que poderia acontecer um jogo contra a seleção do Chile, né? É verdade. Estava em negociação. Dia 8, né? Isso, e vai estar confirmado. Nesse sábado, então, a partir das 2h30 da tarde, lá no Portuários, na arena, que ele tem a quadra de society ali que tem no Portuários, o pessoal do Projeto Up vai enfrentar a seleção do Chile de futsal. E a entrada é franca, eu acho que vale a pena o pessoal ir assistir, o pessoal ir prestigiar essa molecada que em que pesa as dificuldades, as deficiências, enfim, eles não ignoram isso e procuram fazer do esporte um meio de vida, de interação. É muito bacana o projeto, tá de parabéns o Mauro. E o canal Só Esportes vai estar lá no próximo sábado. A gente vai acompanhar o jogo contra a seleção do Chile e na próxima semana vai ter o vídeo no nosso canal do YouTube para poder contar como é que foi essa história. Isso, você estará lá, eu vou estar num evento de despedida do Renato, né? Vai haver um evento em São Paulo, num bar, um evento para torcedor, organizado pela Embaixada do Santos em São Paulo. A gente vai estar lá, eu sou autor de um livro sobre a Vila Belmiro, eu e o Almir Risato, também jornalista. O Paulo Rogério, falamos do Paulo Rogério, também vai estar lá com um livro sobre a conquista de 2002. Vai ser uma tarde bem interessante, vai ser no mais ou menos no mesmo horário desse evento do projeto Up. E nós dois, ontem, a gente esteve na Vila Belmiro acompanhando de perto o jogo do Natal Sem Fome, né, promovido pelo Narciso já há alguns anos, né, com vários atletas, jogadores da atualidade e jogadores já que pararam, né, Elano, Giovanni, Marcos Assunção, muitos artistas, cantores, enfim. Um ambiente muito legal, né? Um jogo muito bacana. Teve até repórter de TV batendo pênalti, né? É verdade. O Felipe Diniz, da TV Globo, do Sport TV, ele foi convidado a bater um pênalti e errou. Pois é, o goleiro defendeu, né? Se não me engano. Bateu na trave, bateu na trave. Bateu na trave, bateu que da na trave. distância não dava pra ver. Enquanto isso, o Gabriel Barbosa, pegou o microfone dele e ficou narrando. Quer dizer, totalmente diferente, assim. Mas a atmosfera é muito bacana. Foram 12 toneladas de alimentos arrecadados. Mais de 9 mil pessoas. Mais de 9 mil pessoas. Duas entidades já estavam confirmadas para receber. Uma albergue noturno e a outra a NACAC, que já vem sendo ajudada pelo Narciso. Narciso, todo mundo sabe, enfrentou um drama com a leucemia, né, no ano 2000 e tal, mas graças a Deus superou. Está aí para promover a solidariedade. Então, um evento muito bacana. A gente acompanhou para o canal Só Esportes. Em breve também, por esses dias aí, toda a cobertura do jogo do Natal Sem Fome, né, Ted? Maravilha, é isso aí. Antes do áudio, eu queria deixar uma pergunta para o Walter, que é o seguinte: outro dia, até vendo um depoimento seu, Walter, você comentou de 2 jogos, acho que foram, talvez os mais importantes da tua carreira de narrador. Um é aquele jogo Santos e Seleção da Tchecoslováquia, né, o 6-4 de 1965, né, no Chile. E o outro é a narração do milésimo gol, né, do Pelé. Dá para dizer qual que é o mais importante, Walter, para você pessoalmente? Eu digo o seguinte: os 2 importantíssimos. Eu vi esse jogo, narrei esse jogo, Santos meia dúzia, Seleção da Tchecoslováquia 4, e no Estádio Nacional de Santiago, que um dia serviu de presos políticos, né? Então, o estádio com capacidade total, e a seleção da Tchecoslováquia, até então, ela havia conquistado o vice-campeonato mundial em 1962, quando o Brasil foi campeão, né? Então, tivemos aí vários craques, Pelé jogou, foi um jogo emocionante, não esqueço jamais. Esse foi um dos pontos altos da minha carreira e que eu guardo com muita recordação. E o milésimo gol do Pelé, eu esperava, e eu sempre falo, que o Pelé fosse fazer o milésimo gol, um gol lindo. Com bola rolando. Né? Com tantos e tantos gols magníficos que ele fez na sua carreira. Aquele da Rua Javari é inesquecível. Aquele gol é inesquecível. Você estava lá, Walter? Você cobriu aquele gol? Estava lá. Não narrei, era repórter naquela época. Estava na Rua Javari, foi um gol sensacional. O estádio abarrotado, Conde Rodolfo Crespi. E quando o Pelé, a bola ia para o Pelé, vai em cima. O Santos meteu 4-0. 4-0, né? 4-0 no Juventus.
Naquele tempo não tinha substituição, né? Machucou, fica com 10, né? Então, fica fazendo figuração na ponta esquerda, né? O pessoal fica fingindo que joga, né? Então, esse jogo na Rua Javari foi um gol lindo, e eu gostaria até que o Pelé fizesse esse gol no Maracanã. E, infelizmente, o gol foi de pênalti. E eu confesso a você o seguinte: quando aconteceu o pênalti, o Carlos Alberto era capitão da equipe do Santos, eles se reuniram no meio de campo. Sim, verdade. Se reuniram com o Pelé no meio de campo. Eu acho que eles... Eu estava na cabine, o meu repórter era o Leonardo Augusto, né? Saudoso, falecido, e eu suponho que o Carlos Alberto tenha dito ao Pelé: bate esse pênalti, faz o gol e acaba logo com isso. Acaba com essa novela, né? Porque foi uma odisseia, né? Uma odisseia, né? Para chegar lá. Para chegar ao 1000º gol. Então o Pelé bateu, o Andrada quase defendeu, né? E tivemos aquele apelo do Pelé às criancinhas e tal, isso. Foram 2 acontecimentos que eu não esqueço. Aliás, eu vou colocar o gol da Rua Javari também, né? Que foi o gol mais lindo que eu vi. A gente não esquece também o gol do Samarone, em 1965, em Campinas, contra a Ponte Preta, quando a Portuguesa ascendeu à divisão especial. Um campeonato que começou em 64 e terminou em 65, né? Falar da fita azul que a Portuguesa conquistou, eu apenas acompanhei a saída, fui no Rio de Janeiro quando o navio atracou, fiz a reportagem de lá para a Rádio Clube, organizamos o desfile aqui em Santos e tal. Eu também tive tristezas, hein? Não só alegrias, não. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Vamos soltar o áudio ou você tem uma pergunta? Vamos soltar o áudio. Então, eu falava antes de uma pessoa que, segundo ela vai falar bem no áudio, que ela, depois de uma intervenção, de um conselho, de uma decisão do Walter Dias, ela acabou mudando de conduta na profissão. Eduardo Silva, no ar, meu amigo. Um grande abraço, meus amigos Ted Sartori e Anderson Firmino. Um abraço especial ao Walter Dias. Eu sou muito fã do Walter Dias, assim como ele tem milhares de fãs aí por toda a sua trajetória vitoriosa. E há pouco tempo eu conversei com o Walter, meus amigos. Ele me contou que tem 65 anos de rádio e realmente é uma carreira sensacional. Afinal, acompanhou simplesmente o auge do Santos Futebol Clube, né? E acompanhou o Rei Pelé. Narrou o 1000º gol do Pelé, narrou a despedida do Pelé, narrou a decisão por pênalti de 73, que eu estava ouvindo outro dia, sempre com muito pique, muita empolgação. Pegue a bola e mostre para a torcida, é gol do Santos 1-0, momentos marcantes na carreira do Walter. Mas eu queria dar um depoimento de uma história que aconteceu comigo. Eu sempre sonhei em trabalhar no Jornal A Tribuna e trabalhar na Rádio Atlântica. E quando comecei, antes de começar, já ouvi o Walter, queria ouvir lá, queria ver como era o programa, a turma do bate-papo às segundas-feiras na Rádio Atlântica, na equipe Fórmula 1, mas eu ouvia muito, né? O Walter, o Aníbal Gomes, o Orlando José, que me ajudou muito na carreira, o Chico Guimarães, o Paulo Roberto Martins, enfim, grandes comentaristas que o Walter teve. Eu ouvi, inclusive, o João Corisco, João Carlos, o repórter Corisco, que o Walter batizou assim, hoje faz um enorme sucesso na ESPN, o João Carlos Albuquerque, agora conhecido como João Canalha. Mas a história que eu queria contar é a seguinte: eu entrei no rádio, consegui realizar meu sonho, trabalhava na Rádio Cultura, o meu chefe era o Luiz Roberto, hoje o narrador da TV Globo, Luiz Roberto Demúcio, e o Walter me fez um convite para trocar a Rádio Cultura pela Rádio Atlântica. E eu, empolgado, fui. Rádio Atlântica, Jornal A Tribuna, e aí tem a foto no jornal, caricatura, anúncio, estava empolgadíssimo e fui. E aí pensei que ia arrasar, né, fazendo dupla com meu amigo Sérgio de Oliveira. E a gente fez bons momentos com o Walter na Rádio Atlântica, ao lado do Orlando José. Só que eu desconhecia na época uma palavra-chave na vida de qualquer profissional: hierarquia. Então, o Walter dava as ordens e eu, garotão, achando que podia fazer e acontecer, não cumpria as ordens, não chegava no horário, não cumpria escala, e ao final de 3 meses do contrato de experiência, é isso que o Walter me manda embora. Isso mesmo, só 3 meses. Ele não teve paciência comigo, na minha opinião, e me mandou embora. Só que aí aconteceu um caso muito interessante, que uma parte, eu sempre conto para o Walter, a gratidão, o que eu devo a ele por ter tomado a decisão de me mandar embora. Eu devo a minha carreira, a parte séria da minha carreira, a partir daquele momento, graças ao Walter ter me mandado embora. Eu
Ao ser demitido, percebi o quanto eu gostava de rádio e aí passei a levar a carreira a sério. E isso se deve especialmente ao Walter. E eu não contei para ele, para encerrar, que eu já estou me alongando, uma história muito simples. Quando ele me mandou embora, logo em seguida teve um almoço no Saldanha, de veteranos. Eu fui e quando eu vi o Walter, eu falei para o Orlando José, saudoso Orlando José, eu vou lá tirar satisfação com ele, perguntar porque ele me mandou embora. Ele falou, não. O Orlando falou assim, você vai lá, agradeça a ele a chance que ele lhe deu para trabalhar na Rádio Atlântica e o fato de ele ter te mandado embora, porque a partir daí você vai virar a sua carreira. Palavras proféticas do Orlando José, e que eu devo muito ao Orlando, a minha carreira, e ao Walter Dias por ter endireitado o meu caminho no rádio esportivo. Obrigado, Walter. Sempre vou te agradecer de coração pelo que você fez para me ajudar na minha trajetória. Não fosse aquela demissão, talvez eu nem tivesse ficado na profissão. Obrigado mesmo de coração, e você merece essa e todas as homenagens possíveis pela sua brilhante carreira. Tchau. Tchau, pessoal, como diria Walter Dias. Muito obrigado, Eduardo Silva. Se é hoje, eu não mando embora. Ele era tão disciplinado assim? Ele era tão indisciplinado? Não, é que na empolgação do jovem, né? Às vezes o jovem faz aquilo que não deve fazer. Aliás, eu admiro muito o Eduardo Silva. Gosto muito dele. Eu admiro pela sua sinceridade. Ele conta isso de público. É verdade. Ele conta de público isso. Contou pra gente, contou. Então, certamente contou. E em algumas festas, quando a Cezam promovia as festas, ele contava isso. E não precisava nada disso. Eu não fiz mais do que minha obrigação. Eu era chefe de uma equipe, eu tinha que comandar a equipe, né? Aí o Eduardo aprontou. Aliás, eu quero dizer que o Eduardo Silva, com a sua força de vontade, ele conseguiu o que pouca gente consegue, né? A luta, a perseverança em busca de um ideal. E ele conseguiu esse ideal. E eu me sinto muito satisfeito, muito feliz em ver o progresso do Eduardo Silva. Hoje é diretor de jornalismo da TV Tribuna e uma das figuras mais respeitadas. É um cara sensacional. Ele ajuda os clubes pequenos, ajuda a Portuguesa, ajuda o Jabaquara. Ele se liga mais nos clubes pequenos, porque ele sabe perfeitamente que os clubes pequenos precisam do nosso apoio. E a TV Tribuna tem dado cobertura aos clubes pequenos. Eduardo Silva, você mora do meu lado esquerdo, tá? Um grande abraço e que Deus te proteja e proteja sempre a sua carreira. O Eduardo Silva é uma pessoa sensacional, a gente testemunha disso, né? A gente convive com ele aí já há uns bons anos também, e sempre muito ético, sempre muito amigo. E importante, né, Walter, esse reconhecimento de quem fez a história, né? Ele, sempre que pode, faz, como teve há um tempo atrás uma matéria especial no Corpo em Ação, falando da história do rádio, com vários, você, Pedro Macedo, lembrando Hernani Franco, Douglas Porto, enfim, esse reconhecimento de quem fez a trajetória do rádio, que o rádio é importantíssimo, ele formou muita gente, formou como jornalistas, como profissionais, como radialistas e como torcedores, como apaixonados pelo esporte. Então, o Eduardo Silva, ele tem essa responsabilidade de manter essa chama acesa. E só para lembrar o Walter, né, lembrando, né, Anderson, a gente trabalhou com um plantão da equipe Fórmula 1 lá na tribuna, que é o Reinaldo Salgado. Né? Reinaldo Salgado. E eu fiz um jogo Santos e Racing, lá em Buenos Aires. E o Reinaldo Salgado foi pela tribuna. Eu fui para a Atlântica narrar e ele foi meu comentarista. Ah, foi seu comentarista? Foi, passeamos de metrô. Olha, que beleza. Grande Salgado. Um abraço, viu, Salgado? Tudo de bom para você. Deixa eu dar umas participações aqui. O Luiz Renato agradecendo pela prancha, né, que a gente sorteou na semana passada, uma prancha de natação, agradecendo aqui. Muito obrigado, Luiz. O Emerson Bá, falando, sou seu fã, meu ídolo, Emerson Bá. Walter Dias, naturalmente, o Emerson falando do Walter. O Fábio Lopes, dando boa noite aqui a todos, dando um grande abraço a mim, que ele faz parte de uma das embaixadas do Santos, São José do Rio Preto. Ele vai estar nesse evento do Renato, que eu comentei agora há pouco, dos livros do Paulo, o meu. O Eduardo Ribeiro, dando parabéns a todos aqui. Soferas, Eduardo Silva, Walter Dias.
Tete Sartori, Anderson Firmino, todo mundo. Opa, não. É, Mesmo nível dele, não. Ele tá incluindo todo mundo aqui. Acho, né? Não, ele tá incluindo todo mundo aqui. Tô lendo o que ele tá falando aqui. Tem mais notícias, Ted? Oi? Tem mais notícias? Não, também? notícias não. Temos mais participações Verdade, em áudio. verdade. Agora, uma pessoa que o seu Walter tem falado muito nos últimos tempos, porque ele é presidente da Portuguesa Santista, né? Emerson Coelho, sempre com as novidades, o seu Walter entrevistando o Emerson, como para falar das coisas da Portuguesa. Agora o Emerson faz o contrário, fala do Walter Dias. Por favor, seu Walter não, Walter. É mania minha, sabe que é respeito? É Eu respeito, sei, não, sabe mas que é? cada vez que me chamam de seu Walter, eu me sinto mais velho. Tá certo. Walter, não esqueço mais, hein? Emerson Coelho, por favor. Boa noite, Ted. Boa noite, ouvintes da Rádio Ômega. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de poder falar em nome da Portuguesa no programa de vocês, que é um programa tão legal, tão jovem, tão moderno, e falar do seu Walter Dias. Falar do seu Walter Dias é um grande prazer, porque ele é a história viva da Portuguesa. Na verdade, ele é o maior arquivo da Portuguesa, e sempre quando eu quero consultar alguma coisa de outras épocas, eu sempre converso com ele. E é um amigão, porque o seu Walter é assim, é um jornalista muito sério, porque quando há erro ele critica e quando há acertos ele elogia. Então, com isso ele acaba provocando com que as pessoas façam as coisas certas, façam as coisas da melhor forma possível para a Portuguesa. É um conselheiro atuante, muito atuante da Portuguesa, sempre foi. E eu tenho dezenas de histórias do seu Walter, né? Eu me divirto muito com ele, sempre brinco com ele, pego no pé dele, porque tem dezenas de histórias do Walter. E uma que eu posso contar aí é que quando foi obrigado nos estádios de futebol a passar a ter os ouvidores, colocar ouvidoria em todos os estádios de futebol. Em um determinado jogo, colocaram um funcionário da Secretaria da Portuguesa, o seu Maneco, que também é muito conhecido, como ouvidor. E em um determinado momento da partida, alguém queria fazer uma reclamação, e aquilo estava muito na moda, né? Falar de ouvidoria, fazer reclamação, e foi a cabine do seu Walter, que é ali um grande ponto de encontro, na verdade, Eurico Mursa. E aí perguntaram para ele: seu Walter, eu quero falar com o ouvidor, eu tenho uma reclamação para fazer e eu preciso falar com o ouvidor. E o seu Walter, muito rápido, com raciocínio muito rápido, como sempre, falou: não tem problema, vou te orientar onde é a sala do ouvidor, porém tem um problema, você tem que falar muito alto com ele, porque ele é surdo, ele tem problema de surdez, o ouvidor é surdo. Então, nisso o seu Walter orientou para que entrasse na sala, e o cidadão já entrou gritando com o ouvidor que eu quero fazer uma reclamação. E o ouvidor gritou com ele também: fala baixo comigo que eu não sou surdo. E o Walter ficou do lado de fora rindo. E a gente conta essa história aí que entrou para a história da Portuguesa. Tem muitas histórias do seu Walter, muitas, são histórias carinhosas. Uma vez o repórter foi entrevistar ele agora na ocasião do centenário da Portuguesa, e falou para ele falar sobre o Berenstein, que ele teria conhecido o Berenstein, e ele ficou muito bravo, porque ele falando: eu acho que eu não era nem nascido quando o Berenstein. Só que é tão recorrente as pessoas conversarem com ele, pedirem a opinião dele, ou pedirem alguma história dele, que às vezes as pessoas se enganam. E é isso. Ted, pergunta pro seu Walter aí quanto tempo durou o namoro dele com a filha do chefe da delegação da Portuguesa que foi para a África, que conquistou a fita azul. Pergunta para ele quanto tempo demorou esse namoro, tá bem? Um grande abraço a todos, todas as saudações do mundo para o seu Walter Dias, que ele merece. Ele é um ícone no jornalismo, é um ícone nas rádios, é um ícone em Eurico Mursa, é um ícone no futebol. Eu tenho uma profunda admiração por ele, e ele é uma pessoa que só me ajuda. Um grande abraço, Walter, que Deus ilumine sempre os seus caminhos. Um abraço a todos aí na rádio, um grande abração. Muito obrigado, presidente Emerson. Eu, como acompanho há muito tempo a Portuguesa, eu passei por vários presidentes, né? E todos procuraram dar o melhor de si pela Portuguesa. Teve muito dirigentes na Portuguesa que pôs dinheiro do bolso, né? A Portuguesa atravessou uma época que ela fazia um jogador por ano e pagava todas as despesas.
É verdade. Pagava todas as despesas do ano vendendo um jogador. Eu admiro o Emerson. Ele sabe que eu tenho admiração pelo seu trabalho no comando da Portuguesa. Não misturo, vejam bem, não misturo amizade com a minha profissão. Eu, quando tenho que elogiar, eu elogio. Quando tenho que criticar, critico. Sempre procurando não ofender moralmente quem quer que seja. E eu acho que o presidente Emerson, para mim, ele foi uma surpresa. Ele está há 1 ano e pouco na Portuguesa. O mandato da Portuguesa é 2 anos, com direito a 2 reeleições, né? 2. E ele tem até o momento... Vou criticar o quê? Eu não tenho nada que criticar, porque eu vejo... Ontem eu estava em Eurico Mursa, estavam com a mangueira regando o gramado, porque... Um processo de reforma. O sistema de esguicho. De drenagem? Do esguicho. A Portuguesa tem aqueles esguichos lá, e não está funcionando, a bomba não funcionou. Ele está com a mangueira na mão, jogando água no campo. Eu nunca vi um presidente fazer isso. Então, ele é realmente um pau para toda a obra. E merece o meu respeito. Mas ele contou umas historinhas, eu vou contar uma rapidinha aqui. O presidente da Portuguesa era o senhor Antônio Coelho. Não sei se vocês ouviram falar. Sim. Ele, inclusive, é o presidente campeão do acesso em 1965. Verdade. Ele era o presidente e o Adelson era o capitão da equipe. Né? Então, o Dé, lateral esquerdo, ele estava para reformar contrato com a Portuguesa. O seu Coelho era dono do Laticínio Santista, que era na Avenida Senador Feijó. Era ele e 2 filhos. O Zé Carlos, o outro não estou lembrado o nome, faleceu. E esse Laticínio Santista tinha um movimento danado. Ali, ao cair da tarde, tinha um movimento lá, dificilmente entrava lá, porque de tanta gente. Bom, e o seu Coelho comandava ali o Laticínios. E eu fazia um programa de rádio, programa Rubro Verde, dedicado à Portuguesa. Então, eu mandei o operador pôr a música lá e tal, da Portuguesa. Eu falei, vou dar uma ligada para o seu Coelho. Peguei o telefone, liguei para o seu Coelho e ele atendeu lá. Laticínio Santista. Eu falei, seu Coelho, é ele mesmo, fala aí. Eu falei, seu Coelho, aqui é o Walter, eu queria colocar o senhor no ar. É coisinha rápida aí. É uma perguntinha só rápida aí. Pois não. Aí eu peguei... Eu vou entrevistar o presidente da Portuguesa, o senhor Antônio Coelho, nada melhor que ele, para dizer a respeito da situação do lateral esquerdo Dé. Presidente, o que é que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, estás todo dia lá e não sabes? Oh, meu Deus. Eu falei, muito obrigado, seu Coelho. Depois dessa... E a pergunta do Emerson a respeito do namoro aí com a... Ah, o namoro. O chefe da delegação da Portuguesa, a África, quando ela conquistou a fita azul do futebol brasileiro, eu fiquei aqui, mas eu tinha um programa dedicado à Portuguesa. Eu conhecia a moça, né? Irmã do Vitor e do Otávio, da Vasco da Gama. Então, o seu José de Souza era o chefe da delegação. Quando a delegação chegou no Rio, eu fui lá fazer a cobertura pela Rádio Clube, viajei na cabine com ele, até Santos. Bem, eu comecei a um namorico, o português fala namorico. Namorico. Né? Namorico com a filha dele, né? Mas eu tive as melhores intenções possíveis. E o pessoal fala assim, estás namorando a filha de José de Souza só para ela te passar as notícias lá da Portuguesa e tal. E realmente ela passava as notícias para mim. Só que depois o namoro não progrediu. Então o pessoal fala assim, pô, que namoro, hein? Durou apenas 15 jogos. Se mediu em jogos. Duração em jogos, né? Não é em dias, semana. Seu Walter, queria perguntar para o senhor, assim, Senhor, desculpa. Walter.
Quando você está na cabine de som da Portuguesa Santista, que todo mundo passa, conversa com você, cumprimenta, como é que é a sensação de fazer parte da Portuguesa há tanto tempo a sua relação com a Portuguesa, e ali ser uma referência, assim, todo mundo sabe que quando for o Eurico Mursa, naquele lugar vai estar o Walter Dias. Como é que é essa sensação para você? É gratificante, viu? É gratificante. Eu gosto. Pena que eu não posso dar atenção a todos aqueles que vão ali me cumprimentar, porque eu tenho que ficar ligado, né, na escalação das equipes, na publicidade. Agora, o time entra em campo, você tem que colocar o hino do campeonato, tem que colocar o hino nacional. Então, às vezes, a gente não tem essa oportunidade de bater um papo melhor. E eu fico frustrado com isso, porque eu sei que a gente que quer conversar comigo, quer perguntar, bater papo, e eu não posso, infelizmente, eu não posso, porque eu tenho que ficar ligado ali. Eu faço esse serviço de som da Portuguesa desde 1996. O Carlos Alberto era o presidente quando a Portuguesa subiu. Né? Isso, desde 1996, porque o convite foi feito pelo Carlos Alberto. Se eu podia, tal, eu falei, a Portuguesa compra uma... Não, a Portuguesa não tem material. Eu comecei muito mal com o serviço de som, depois fui melhorando. É claro que não é um serviço de som da Vila Belmiro, claro. É um serviço de som da Briosa, e a gente faz o melhor possível. E até hoje eu estou lá. Mas eu quero dizer o seguinte, a minha história não é só ligada à Portuguesa, não. A minha história é ligada ao Santos. Eu acompanhei o Santos por todo o Brasil, de 71 a 84. Aonde o Santos ia, eu ia. Hoje, infelizmente, eu vejo meus companheiros aí narrando futebol através da televisão. Ninguém mais vai a canto nenhum, né? Não vai a canto nenhum. Nem a Pacaembu. Nem a Pacaembu. Uma vez ou outra. Agora, o que acontece, Anderson, é o seguinte, a gente sabe as condições. Eu peguei uma época no rádio que não tinha televisão. Certo tempo não tinha. Obrigatoriamente. Lógico, certo tempo não tinha televisão. E a Rádio Atlântica, quer não quer não, ela era a dona da audiência. Ela foi com o Hernani Franco, que foi um grande narrador de futebol. Né? Eu substituí o Hernani Franco. Uma responsabilidade. Então, uma responsabilidade grande. Eu substituí o Hernani Franco. Então, nós pegamos uma época boa. Se eu falar para você, e talvez você vai acreditar, mas muita gente não acredita. Eu tive 13 vezes em Fortaleza, Presidente Vargas, Estádio Novo, narrando futebol. E eu não conheço Fortaleza. Eu conheci Fortaleza depois que fiz uma viagem com a minha esposa. Nós ficamos 10 dias. Era aeroporto, hotel, estádio, hotel, aeroporto e voltar. Exatamente. Né? O Santos viajava, o jogo era domingo, viajava no sábado. Jogava domingo, às vezes voltava domingo depois do jogo, ou segunda-feira de manhã. Então, eu conheci algumas partes, onde não tinha jogos de torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi depois Campeonato Brasileiro, tudo isso, Taça de Prata, uma porção de coisa, né? Mudaram toda hora, mudaram. Então, eu estive em todos os lugares com o Santos, eu viajava com o Santos. E muitas oportunidades eu viajava com o Santos. E não tinha essa frescura que tem hoje, né? Porque hoje cada jogador tem 10 segurança. E o Pelé, que era o Pelé, não tinha segurança. Onde o Santos chegava... Aquele assédio todo em cima dele... onde o Santos chegava, no aeroporto, tinha 2 viaturas da polícia. Porque tinha gente para ver a delegação, para ver Pelé, tudo isso. Os caras saíam, entravam no ônibus, iam para o hotel, acabou. Né? Eu sei, você vai me dizer, mas os tempos são outros. E eu sei que os tempos são outros. Eu sou a favor, não sou contra a modernidade, não. Nós temos que evoluir cada vez mais, né? Eu tive uma época, depois outros tiveram,
E hoje é outra época, né? Isso aí. Tem mais uma participação aqui, falamos dele, do Douglas Porto. Douglas Porto, que tem um programa aqui às segundas-feiras, o Bola do Jogo. Vou ler aqui. Querido Walter, pessoa iluminada, fui dirigido por ele na Rádio Atlântica na época do Zé Manuel Gonçalves. Minha gratidão eterna a ele. Proporcionou minha primeira viagem de avião. Nunca me esqueço, foi para Belo Horizonte, foi no jogo contra o Cruzeiro, ao lado do Leonel Eduardo. Morri de medo, muita turbulência. Mas o nosso Peixão ganhou por 3-2. Aí mandou um abraço para mim, para o Anderson e em especial ao Walter Dias. Douglas Porto. Um abraço, Douglas. Abraço, Douglas. Eu levei o Douglas Porto para a Rádio Atlântica. E ele fez outra viagem de avião para a Bahia. Que ficou com o Leonel Eduardo lá, uma semana lá, irradiando futebol, os Jogos do Santos. Essa ele citou, acho que por ter sido a primeira, né? Foi mais marcante. Ninguém nunca se esquece. O Douglas é um menino muito bom, conheci o pai dele. O pai dele era amarrado nele, vinha... O Douglas é do interior, do interior, Santa Cruz do Rio Pardo. Então, ele veio, o pai dele vinha de vez em quando aqui, tudo isso. E você vê que ele gostou tanto de Santos que não foi mais embora. É verdade. Mas Santos acontece muito isso, né? Com quem vem de fora e chega em Santos, não sai. Quem bebe da nossa água, né? A água é poderosa. Trabalhou na Jovem Pan, né? Narrou na Jovem Pan, foi correspondente da Jovem Pan. É um grande amigo, tem um carinho muito grande pelo Douglas Porto, pela esposa dele, né? Ele, quando ia viajar para longe, eu sempre ligava, precisa de alguma coisa e tal, isso, tal. A gente tem que dar cobertura, né? Então, mas o Douglas mora no peito. O Walter Dias, falando de 2019, vamos avançar um mês e pouco no tempo, falar de 2019, Campeonato Paulista da Série A2. Está confiante na Portuguesa, no trabalho que o Sérgio vem fazendo, o time que ele vem montando? Como é que você vê a perspectiva aí da Briosa para o Paulista da A2? A Portuguesa tem um técnico capaz, né? Trabalhador, cumpridor de suas obrigações e, acima de tudo, um homem de palavra. Um homem de palavra. Porque durante o campeonato, quando o campeonato terminou, ele foi assediado aí por alguns clubes e ele preferiu ficar na Portuguesa. Ele fez um ambiente familiar na Portuguesa. Ele granjeou a simpatia de todos. Todos gostam do Sérgio Guedes. Treino termina, vai todo mundo conversar com o Sérgio Guedes lá na cantina da Briosa, tudo isso. Veja bem, você sai campeonato da 4ª divisão, muita gente diz que é a 2ª divisão, não é a 4ª divisão. Campeonato da 4ª divisão é uma coisa. Campeonato na 3ª divisão é outra. Da 2ª é outra. E a especial, vocês todos que acompanham de perto sabem disso. Ele está montando um time, a Portuguesa vai entrar no campeonato, segundo minhas observações e conversa com o Sérgio Guedes, ela vai lutar para conseguir o acesso. Sobem 2, caem 2. Ela já passou por situações mais difíceis que caíam 4. Caíam 4. Hoje nós estamos aí no modelo de 16 equipes, né? Então sobe 2, caem 2. Tem uma fase a mais, né? Agora também de quartas, né? Se não me engano. Então o que acontece é o seguinte: se a Portuguesa, veja bem, ela vai lutar para subir, mas se a Portuguesa se manter na A2, na minha opinião, é um grande negócio. É um ganho, né? É um grande negócio. Sem dúvida. E a gente está falando tanto em rádio, né, em trabalho de equipe esportiva e tal, nada melhor que a gente ouvir agora o Paulo Alberto, que o Walter conhece tão bem. Paulo, por favor, o que você tem a dizer sobre o Walter? Fala, capitão. Boa noite, meu caro Ted Sartori, Anderson Firmino, aos amigos da Ômega Web Rádio. É uma satisfação falar com vocês, aos ouvintes, aos internautas, e falar um pouco do Walter Dias, que está tendo uma justa homenagem da CESP por um prêmio relevante à sua carreira. Eu tenho um respeito, um carinho pelo Walter Dias, uma admiração, porque quando garoto eu dormia desde os 9 anos de idade com o rádio ligado na cama, acompanhando os programas e também as jornadas esportivas com os Jogos do Santos e com a narração do Walter Dias. Ele sabe disso. O meu pai, que é aposentado das docas, quantas vezes ia de madrugada,
e o rádio ficava ligado. Indo embora, após os jogos do Santos, ele ia desligar. E era um sonho que eu tinha, justamente de fazer o rádio esportivo, apesar de eu ter me formado como administrador de empresa, fiz comércio exterior, curso de inglês, eu trabalhava com exportação e importação. E em 92, eu fui convidado por um grande amigo meu, Austin Luiz, que já era radialista, fazer o Samba por Inteiro na Vila Belmiro, para entrar numa equipe nova na Rádio Atlântica. Em 93 surgiu o nosso filho, né? Um filho que eu tenho chamado Radar Esportivo, que completa 25 anos nesse ano. E o Walter Dias não demorou muito para fazer parte da nossa equipe. O Walter sempre acompanhando a Portuguesa Santista, o Jabaquara, as Sereias, a base, né? A base dos clubes da Baixada Santista. Eu falo Santos, Portuguesa, Jabaquara, São Vicente, ADG. Ted e Anderson, eu já falei na Rádio Guarujá, no qual a gente continua nosso trabalho, de que o Walter é um exemplo para muitos jovens que se formam em jornalismo para poder trabalhar como repórter esportivo, porque a maioria, quando completa o curso de jornalismo, como se diz na gíria, quer entrar no ônibus e entrar na primeira janelinha e não quer ser repórter da Briosa, com todo o respeito, do Jabaquara, do São Vicente, da ADG, Esporte Amador. E o Walter, aos 81 anos de idade, e com toda uma carreira brilhante, que foi narrador esportivo, ele consegue passar esse exemplo. Então, eu não tenho que falar do Walter Dias nada com relação a uma situação que eu possa dizer, olha, não faça isso, você... Não. O exemplo que eu falo para qualquer jornalista esportivo, repórter, radialista, é seguir o exemplo do Walter. Com seriedade, eu segui esse exemplo. O Walter era líder de uma equipe, comandava uma equipe brilhante, que era a Fórmula 1 na Rádio Atlântica. Eu ouvia e eu segui os passos para poder comandar o radar esportivo. A única diferença, talvez o Walter vai balançar a cabeça no estúdio, é que ele comandava uma equipe de rádio. Hoje, a gente procura comandar uma equipe de rádio e televisão. É muito difícil. É muito difícil se você não for realmente determinado, se você não tiver realmente comprometimento com aquilo que você faz. Tanto o Walter como eu posso garantir que nós amamos essa profissão que é radialista, de falar do esporte do modo geral. É claro que tudo isso depende de patrocinadores, depende de uma retaguarda para a gente tentar sobreviver com essa nossa classe. A Baixada Santista hoje, que eu diga, somente nós, com uma equipe de esporte na Rádio Guarujá, com programas diários de 1h30 e as jornadas esportivas, conseguimos dar continuidade a uma tradição que já vem lá atrás, desde o saudoso Hernani Franco e de tantos, né, que deixaram saudade na nossa região. Então a gente procura, com esse comprometimento e pelo aquilo que eu presenciei do Walter Dias como narrador e hoje como integrante há muitos anos do Radar Esportivo, eu procuro dar continuidade a esse trabalho. Então eu só quero dizer que o Walter Dias, como profissional, eu não tenho nada o que falar. Só tenho a dizer que você que é jornalista, que está se formando no jornalismo esportivo, siga o exemplo desse homem. Pai de família, caráter, uma pessoa que eu admiro como se fosse um integrante da minha própria família. Então, é um depoimento que eu faço para poder realmente homenagear, né, o Walter Dias, tantos anos, né, como cronista e também como uma justa homenagem que a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo presta ao nosso companheiro, ao nosso querido Walter Dias. Muito obrigado, né, por você também, o Ted e o Anderson, permitir que a gente possa dar um depoimento na Ômega Web Rádio. Um abraço a todos, desde já um Feliz Natal e um ótimo ano de 2019. A todos, Deus conduz. Um abraço. Obrigado, Paulo. Eu sei do trabalho que você tem em comandar uma equipe, o trabalho de conseguir publicidade para cobrir os gastos
é realmente difícil. Eu admiro o Paulo porque eu já falei algumas vezes para ele: Paulo, você é o Walter Dias de antigamente. Corria atrás, lutava, buscava para fazer sempre o melhor. Eu tenho a felicidade de trabalhar ao lado dele, ao lado do Pedro Macedo, do Renato Braga, do Negreiros, do Fabiano Cardoso, o Emerson, que está na batuta da técnica, um grande companheiro também. Nós temos uma grande equipe, e uma equipe unida, uma equipe coesa, sob o comando do capitão Paulo Alberto. Às vezes eu brinco com ele, mas capitão já tem um alto escalão, mais em cima e tal. Ele prefere... A patente já mudou, já tem tempo. Lógico, já tem tempo. Mas o Paulo Capitão tá na moda, né? Capitão tá na moda. Mas o Paulo é um batalhador e ele gosta, né? Quando a gente gosta da profissão e busca objetivos, a gente se sente feliz. Tem que buscar. Um abraço, Paulo. Obrigado. Tem algo na tua carreira, Walter? Você até lembrou que passou por todas as funções, né, em termos de rádio. Mas em termos de eventos, tem algo que na tua carreira você pensa: puxa vida, eu gostaria de ter feito e acabei não fazendo por uma coisa ou outra, uma circunstância qualquer? Não. Eu no rádio eu fiz tudo. E me sinto feliz por ter feito tudo. Eu fui apresentador de auditório. Eu fui contra a regra de teatro. Olha só. Eu fiz tudo no rádio. Mas em termos de eventos, tem algum, de repente, puxa, eu queria ter narrado esse evento e tal, tem alguma coisa? Não tem. Eu acho que os eventos que eu narrei, aquilo que eu passei, eu me sinto satisfeito. Não tive objetivos maiores, não. Porque, veja bem, eu contei o lado bom, mas também teve o meu lado ruim. Eu cheguei a lutar contra... A minha equipe chegou a lutar contra a audiência, contra as outras emissoras e, em certa ocasião, com a própria direção da rádio. Com a própria direção da rádio. Eu não vou aqui porque a pessoa já não está mais entre nós. Eu tive brigas com o gerente da rádio. Qual o objetivo da briga? O objetivo da briga era para dar cobertura, para dar prestígio. Se eu te falar que eu na Rádio Atlântica, eu cheguei a comprar aparelho do meu bolso para poder narrar futebol, e a Rádio Atlântica não precisava disso. Mas, infelizmente... A batalha do dia a dia. Infelizmente, é a direção, né? Eu fiquei muito, em várias ocasiões, eu fiquei muito chateado. A Rádio Atlântica me deu a oportunidade de conhecer o Brasil. E a Rádio Atlântica tem o jornal A Tribuna. Você ia narrar um futebol, saía a tua foto lá. Quer dizer, me deu projeção. Mas essa projeção, às vezes, saiu cara. E falando, você tem uma pergunta? Não, eu perguntar pro Walter, assim, como é que é a rotina dele? Acompanha os jogos pela TV, os campeonatos nacionais, internacionais. Você gosta de assistir futebol pela TV, assim, ou o estádio é insubstituível? Na Vila Belmiro, eu vou pouco. Já fui muitas vezes, né? Eu vou pouco. Eu tenho pay-per-view, acompanho os jogos, prefiro acompanhar os jogos em casa, né? Agora, na Portuguesa, eu tenho que ir, porque eu sou responsável pelo serviço de som e porque eu gosto do clube, né? Não que eu não gosto do Santos. Eu agradeço ao Santos porque faz parte da minha carreira. Mas na Briosa eu conheci minha esposa, meu casamento foi na Briosa, meus padrinhos de casamento foram Nelson Martins, Adelino Picado. Então, eu fazia, na minha época, jogos da Portuguesa e jogos do Santos. E era uma batalha. Eu, por exemplo, eu nunca abandonei. Eu era funcionário público, trabalhava no pronto-socorro, no rádio do pronto-socorro, no rádio.
Rádio para chamar médico, para ambulância sair, esse negócio, atender telefone. Até aí tudo tem o isso. rádio, né? Eu saía 15 para meia-noite de radiar um jogo na Vila Belmiro e entrava meia-noite no pronto-socorro até 6 horas da manhã. Fiz isso várias e várias vezes. E quando eu ia viajar, eu tinha que trocar o plantão. Quando eu voltava, eu passava 2, 3 dias no pronto-socorro. Não é, Pra compensar, né? não é brincadeira não, hein? É jogo duro. Não é fácil. E eu perguntei pro Walter sobre essa coisa do que se faltava alguma coisa para fazer. Tem uma coisa que uma pessoa que vai contar agora, que acho que só ele tem, só ele fez. José Carlos Gomes, o passarinho, vai contar isso. Meu plantão me ajudou muito. Então, um abraço, boa noite para todos, sucesso aí sempre pro programa, pro Marcelo também, para toda a equipe, né? E nesse espaço cultural Filete muito bacana também. Bom, claro que tem que cumprimentar o Walter Dias, mas antes de fazer a pergunta, eu vou relembrar uma participação dele no programa Cara e Coroa pela Rádio Cultura com o saudoso Mário Barassal e com o filho dele, o Marinho, que está aí até hoje, né? Participei ao lado dele, também do Fernando Filho, na técnica central, e o Walter relembrou uma história curiosa na carreira dele. Poucos sabem, até aquele momento eu também não sabia, em 26 de maio de 2001. Vamos relembrar. Eu conto isso, ninguém acredita, o Barassal é testemunha aqui. Lançaram uma bola na ponta direita, eu corri, fui junto à linha de fundo e cruzei. Nisso que eu cruzei, eu fiz um gol no Pelé, que estava no gol. Ele engoliu. Não, foi fora. Foi fora. Foi gol. O único radiador. Foi a vitória do rádio sobre ele. Foi. A vitória do rádio sobre ele foi esse gol. Aí a história do rádio que vocês estão falando. Juazeiro do Norte, sabe quem me ajudou? O pai Cícero. Aliás, a carne de sol naquela época parece que era melhor, né? Era melhor. Era melhor mesmo a carne de sol naquela época lá em Juazeiro do Norte? Um abraço, Walter Dias, o homem que marcou um gol no Pelé. Provavelmente até hoje esse recorde é do Walter Dias, o único radialista que balançou as redes do Rei Pelé. É isso mesmo, Walter? Um abraço. Essa história foi Juazeiro do Norte. O Santos fez 2 jogos no Recife, jogou num domingo, e na quarta-feira acertaram um amistoso em Juazeiro do Norte. E nós fomos para Juazeiro do Norte. E o Santos voltaria ao Recife para fazer a outra partida no domingo. Ficou uma semana fora. O Barassal, eu não irradiei esse jogo. O Barassal irradiou esse jogo. O Mário Barassal irradiou. Então chegamos, o jogo foi quarta-feira, a viagem foi terça-feira. Quando o Santos chegou à tardinha, lá em Juazeiro, o Pepe, era o técnico do Santos, vamos fazer um reconhecimento do gramado e tal, isso, reuniu lá os jogadores. Aí ele falou, volta e entra. Eu falei, entrar onde? Não, para completar isso. Pode entrar, para completar. Eu estava de bermuda. Cara, olha só. Não, eu estava de bermuda. Os jogadores estavam com a roupa de treinamento. Olha, nós tínhamos visitado a estátua de Padre Cícero lá. Eu, o Barassal, fomos lá. Jogadores não, eu fui lá. Então, me lançaram uma bola na ponta direita, eu corri até a linha de fundo. E eu peguei, cruzei, o Pelé estava no gol. O Pelé sempre treinava no gol, né? E a bola entrou entre o poste maior e fiz o gol no Pelé. Pelé, a linha de fundo, passou por fora, não sei o que e tal. O jogador, não senhor, tomaste o gol do Walter, tomaste o gol do Walter. Foi um sarro danado. E foi um gol sem querer, né? Um gol espírita, como se dizia naquela época. Mas é recorde único. Depois disso, nunca mais o Pepe chamou o senhor para completar o time. Não, o Pepe tem uma história muito interessante. Eu não sei, eu acho que ninguém perguntou para ele, nem está no livro dele, acredito eu. O Pepe comprou uma camisa do dragão, o desenho era um dragão. E ele comprou essa camisa do dragão no Recife. Você sabe que deu uma sorte danada? É mesmo? O Santos, o Pepe entrava só com a camisa do dragão no campo. Acho que foi uns 4, 5 jogos sem perder. Quando perdeu, ele pegou e jogou a camisa fora. Desistiu da camisa. Desistiu do Matou dragão. Matou o dragão. Matou o dragão. O papo tá bom, já até a gente passou um pouquinho, até porque a causa é nobre, o personagem vale demais. E vamos embora? Não?
Vamos embora, né? Temos que ir, né? A conversa tá boa, tá ótimo, a gente tem que ir, né? A conversa tá ótima, mas a gente tem que ir, infelizmente. Walter, muito obrigado, viu, pela presença, pelas histórias, pela carreira, de tudo de bom que você traz nas suas matérias, nas conversas com os jornalistas. Eu me incluo nisso em várias vezes que eu fui cobrir treinos da Portuguesa, jogos da Portuguesa, o Anderson certamente se inclui. Em todas as ocasiões que você estava, muito obrigado, viu, pela presença e por tudo. Viu? Eu é que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Nós ficaríamos aqui falando a noite toda, né? Com certeza. Mas é bom sempre relembrar episódios na nossa vida. Eu só peço a Deus que me dê saúde, que dê saúde para minha família, para me aguentar, né? Porque eu sou meio nervosinho, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que me deu até hoje. E o rádio é o rádio. Podem escrever aí. O dia que vocês tomarem conhecimento da minha passagem para outro planeta, ou para o mundo melhor, foi dentro do rádio que eu me despedi. Muito obrigado, Ted, muito obrigado, Anderson, muito obrigado, Marcelo. Que vocês sejam felizes. A Rádio Ômega, o nosso abraço, o abraço ao Porto, e continuem assim. Vocês são jovens e têm um caminho muito grande pela frente. A minha missão está quase que cumprida. Ainda não cumpri tudo, não. Pretendo ainda continuar. Eu quero trabalhar. Enquanto tiver força, eu vou seguindo a minha carreira. Um beijo no coração de todos vocês e obrigado por nos dar a oportunidade de ouvir esse depoimento. E com esse depoimento do Walter Dias, só nos resta agradecer mais uma vez a presença dele, e nós, aqui na Ômega Web Rádio, nas nossas tribunas onde a gente trabalha, tentar levar um pouco desse espírito, levar um pouco dessa vontade, desse ânimo de falar de esporte, de falar para os ouvintes, leitores, enfim, pessoal que acompanha a gente tiver um décimo dessa disposição, dessa vontade, dessa alegria de trabalhar. Já vai ser um ótimo trabalho. Obrigado a todos pela participação, pelos comentários, compartilhamentos. Tem sorteio dia 19. Tem sorteio dia 19. E vamos ficando por aqui, né, Ted? Vamos lá. E a gente se despede por aqui.